Tem alguma coisa muito grande acontecendo nos bastidores do Corinthians. Não é só a estreia do gringo que a torcida está pedindo. Não é só a novela do volante que os italianos estão desesperados para tirar do clube. Tem um movimento silencioso na Inglaterra que pode encher os cofres do Timão de uma forma que você provavelmente nem faz ideia. E se isso acontecer, muda completamente o jogo para a diretoria, para o elenco e até para o futuro de um certo garoto da base. Calma. Eu vou te mostrar tudo, mas a história começa em outro lugar. Para começar, vamos falar do cara que virou assunto em todo boteco. Jesse Lingard, 33 anos, ex-Manchester United, Copa do Mundo, Europa League. Finalmente está regularizado no bid e pronto para estrear pelo Corinthians. Ele está treinando normalmente no CT. Passou por uma espécie de mini pré-temporada, mas tem um detalhe que muita gente está ignorando. O cara não joga oficialmente desde 10 de dezembro, quando ainda estava no FC Seoul, na Coreia. Ou seja, ritmo de jogo é dúvida real. Mesmo assim, o Dorival está com a corda no pescoço em opção ofensiva. Memphis Depay, lesionado. Guinegão, lesionado. Vitinho, Kaique, Pedro Raul, não entregam o que precisam entregar. Hoje, o único nome realmente unânime lá na frente é o Yuri Alberto. Agora pensa comigo. Quarta-feira, Maracanã, 21h30 contra o Fluminense, Brasileirão, Corinthians vindo de 7 jogos sem vitória. Você acha mesmo que o Dorival vai ter o luxo de segurar o Lingard no banco muito tempo? Com contrato até o fim do ano e possibilidade de extensão até 2027, ele não veio para passear. Mas a pergunta que ninguém responde direito é: ele entra já como titular mesmo sem jogar há meses, ou Dorival coloca ele aos poucos para não queimar o cara logo de cara? Guarda essa dúvida, porque a resposta pode ter muito a ver com o que está acontecendo com outro jogador que virou obsessão, mas não da torcida, e sim de um gigante da Itália. Enquanto a gente discute se o Lingard deve ser titular ou não, tem um cara de 19 anos que está sendo tratado como ouro puro lá fora, o volante André. O Milan não só voltou à carga, como subiu a proposta. Agora os italianos estão dispostos a pagar até 22 milhões de euros, quase 133 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos que o Corinthians tem do jogador. A oferta é assim: 18 milhões fixos, mais 4 milhões por objetivos. E olha o detalhe, o André está disposto a abrir mão dos 30% dele no negócio. Ele não está fazendo força para sair, mas também não vai ser ele o cara a travar a parada. Essa proposta está na mesa do Corinthians desde o começo da semana passada. E o clube simplesmente ainda não respondeu. Não é pressa, não é desespero, é jogo duro. Da última vez, quando o Milan chegou com 17 milhões de euros e já tinha praticamente um acerto com parte do departamento de futebol, o presidente Osmar Stabile foi lá e vetou a venda na reta final. Ou seja, não é qualquer cifra que vai tirar o camisa 49 do Parque São Jorge. André tem contrato até dezembro de 2029. Já são 28 jogos oficiais, 4 gols, e um volume de jogo que a Europa monitora faz tempo. Se vende agora, entra uma bolada pesada. Se segura, pode valorizar ainda mais. Ou pode correr risco se acontecer alguma coisa com desempenho ou lesão. Agora, deixa eu te jogar a real. Toda essa novela não acontece no vácuo. Porque enquanto o Milan insiste para levar o André, tem outro clube lá na Europa, só que da Inglaterra, se mexendo em silêncio por um zagueiro revelado na base do Corinthians, em uma negociação que pode colocar mais dinheiro no caixa do Timão, sem o clube precisar vender ninguém do elenco atual. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Você deve ter percebido uma coisa: o Corinthians virou vitrine internacional pesada de novo. Tem gringo chegando com currículo de Premier League, tem menino da base sendo cobiçado por gigante italiano, e tem outro nome, que saiu do clube por uma grana bem menor lá atrás e hoje está na mira de alguns dos maiores times do planeta. E é aí que entra aquela parte que quase ninguém explica: o tal do mecanismo de solidariedade da FIFA e a fatia que o Corinthians manteve numa venda antiga. Porque enquanto o debate aqui é se vende o André por 22 milhões de euros ou não, tem um zagueiro que pode movimentar algo em torno de 80 milhões de euros numa próxima janela, sem nem pisar no CT Joaquim Grava.
E se esse negócio sair, a porcentagem que ficou para o Timão pode virar um reforço absurdo no caixa. Talvez até a diferença entre ter que vender o André agora ou conseguir segurar mais um pouco. Mas calma, que agora eu vou abrir o jogo e colocar números na mesa. O nome da vez é Murilo, zagueiro revelado na base do Corinthians, hoje no Nottingham Forest, e que já chamou a atenção de Chelsea, Manchester United, Bayern de Munique e Barcelona. Para completar, já foi até convocado para a seleção brasileira. Segundo a imprensa inglesa, o Liverpool está entre os interessados e avalia uma proposta na casa dos 80 milhões de euros, algo em torno de 480 milhões de reais. E agora vem o ponto que quase ninguém comenta com detalhes. Quando o Corinthians vendeu o Murilo para o futebol inglês, lá em agosto de 2023, o negócio foi em torno de 12 milhões de euros. Mas o clube não abriu mão de tudo. Manteve 10% dos direitos de uma futura venda e ainda tem mais 2,5% por causa do mecanismo de solidariedade da FIFA, somando 12,5% de qualquer transferência futura. Faz a conta comigo. 80 milhões de euros, 12,5% disso, dá algo perto de 10 milhões de euros para o Corinthians, na faixa de 60 milhões de reais dependendo da cotação. Ou seja, sem vender o André, sem mexer no Lingard, sem encostar no elenco atual, o Timão pode faturar uma bolada, só porque um zagueiro formado na base explodiu na Premier League. E é por isso que eu te falei lá no começo. Tem movimento silencioso na Inglaterra que pode mudar a forma como o Corinthians encara esse mercado agora. Se essa venda do Murilo andar, a diretoria ganha fôlego para decidir com calma se vale a pena ou não liberar o André para o Milan, e até para pensar em mais gente do nível do Lingard pintando por aqui. Agora eu quero saber de você, sem murmurinho. Com possível grana do Murilo pintando, você seguraria o André mesmo com 22 milhões de euros na mesa? Ou venderia e montaria um time ainda mais forte ao redor do Lingard e do Yuri Alberto? Comenta aqui embaixo. Segura o André ou vende o André? Eu vou usar os comentários desse vídeo para montar o próximo conteúdo, porque tem mais uma história de bastidor nessa novela que ainda não veio a público. E eu vou trazer aqui no Alvinegro Expert. Se inscreve, porque a próxima bomba já está engatilhada.